problema de fazer coisas abertas na internet é que quando o link fica aberto, o pessoal acaba entrando. Então, eu deixei os microfones para não abrirem, mas se qualquer um quiser, é só usar a ferramenta de levantar a mão, a gente abre os microfones, é só para facilitar qualquer trava aí, tá bom? Não vou me estender, passar a palavra para a Simone. Mais uma vez, só tenho a agradecer a colaboração de todos vocês. Tudo que a gente faz é para a comunidade e o engajamento de vocês faz toda a diferença. Muito obrigado, uma boa noite, um bom evento. Boa noite a todos. Bom, depois do Edilson falar, da Delcio falar e Marcelo, para mim, a área financeira não tem muito o que falar, né? Mas eu não vou falar de valores hoje, em termos de inscrições, mas assim, no sentido de que 2022 foi o ano de superação de desafios, visto que nós tínhamos 2 anos em modalidade remota do Congresso, online, e desafios não só para os motivos já postos, de reencontrar as pessoas e encontrar novas pessoas, mas também o desafio agora numa fala de anfitriã, junto com a Delcy, né, de recebê-los em Foz do Iguaçu, de um modo que marcasse essa retomada nos congressos presenciais. E assim deixamos para São Paulo, na Maquita, esse ano, esse caminho aberto, né, de manter a tradição dos congressos presenciais. A questão assim, vai superar, não vai superar as expectativas. Tenho certeza que a Mackenzie, com as suas, né, tá rindo, né, Iago? Com as suas também peculiaridades, né, de uma universidade, de fazermos dentro de uma universidade, terá também as suas superações e surpresas. E São Paulo, uma cidade que também encanta a gente, sempre tem algo bom para aproveitarmos na capital paulista. E no intuito da área financeira, continuamos com este desafio, com essas parcerias, né, de trazermos também não só os patrocinadores, mas que esses patrocinadores tragam as pessoas para o Congresso, e cada vez mais nos tornamos um Congresso que ele é acadêmico e profissional. Então, que aí percebe realmente a sinergia, né, entre as partes, né, que tanto recebem nossas pesquisas, como também podem demandar pesquisas para nós. Então, esse é o intuito da Ampiconte, dela se fortalecer e ser forte, não somente entre os programas, mas também fortalecendo o setor empresarial, as empresas, que é o nosso campo de pesquisa. Então, aqui na presença do Silveira, da Abracone, que nos apoiou bastante, com a Itaipu, que foi um patrocinador importantíssimo para nós, nossos investimentos, e disso comentou também do CFC, que já sinalizou, né, nova parceria deste ano, mantendo a já tradicional, mas que também representa a nossa classe contábil. E assim vamos seguir, que este ano, quem sabe, possamos superar nosso quantitativo, que foram 10 patrocinadores, né, sem contar esse fomento, conseguimos um número maior que esse, que é um indicador, né, um sinal de que a Ampiconte está comunicando, está sabendo comunicar, né, o seu papel de pesquisa para as empresas, e elas estão percebendo essa nossa contribuição para eles. Então, nesse sentido, assim, que eu dou as boas-vindas a todos vocês, né, abrindo, então, a temporada do Congresso 2023. Obrigado, professora Simone, obrigado, professor Edilson, professora Delcy, professor Botelho, pelas considerações iniciais. E como já foi mencionado, né, o nosso programa anfitrião desse ano é o programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui a gente tem o professor representante do programa, o professor José Carlos Oyadomar. Então, queríamos ouvir, professor, as suas considerações iniciais também, antes de darmos conhecimento das áreas temáticas do Congresso para 2023. Iago, o professor Iadomari está sem o microfone. Professor, se eu puder sair e voltar de novo, acho que não deve ter reconhecido na entrada. Aí acho que a gente pode dar sequência e aí depois a gente abre a palavra. Maravilha, professor, maravilha. Obrigado. Então, a gente dá início a conhecer um pouco mais das nossas áreas temáticas, né? A professora Delcy sempre reconhecendo e enaltecendo aí a relevância, a importância
de cada coordenador, de como é uma missão trabalhosa, né? E como está aqui também, colocar na agenda de todo mundo 6h30 da tarde no meio de um semestre. Então, a gente já agradece de antemão a participação de todos vocês. E a gente quer começar com a professora Márcia, a respeito do nosso consórcio doutoral e mestral. A professora, fique à vontade para comentar da área, enfim. Oi, Iago. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que eu estou aqui para contribuir nessa empreitada. Recebi esse convite com muito carinho da diretoria da Ampconte para coordenar o consórcio doutoral e mestral, que trata-se de uma oportunidade de debate da pesquisa no seu planejamento, né, no momento do projeto de pesquisa. Então, trata-se de uma oportunidade ímpar em que os especialistas, os pesquisadores especialistas da área vão ler o seu projeto de pesquisa, interagir com você e mostrar as suas lentes, no sentido de contribuir com um projeto de pesquisa mais robusto para que esse projeto se torne um artigo científico de alto impacto. Então, eu gostaria de convidar todos os que estão aqui nessa live, os que assistirão posteriormente, a enviar os seus projetos de pesquisa, os projetos de pesquisa de seus alunos, e desafiar os nossos PPGs aí para que cada um encaminhe pelo menos um projeto de pesquisa de doutorado e um projeto de pesquisa de mestrado, para que nós possamos contribuir com esse debate, enriquecer cada vez mais o debate da pesquisa científica na nossa área, Iago. Maravilha, professora, maravilha. E pensando que a professora já lança um desafio, né? Convocando aí um programa, que cada programa, né, consiga aí submeter uma pesquisa de mestrado e doutorado nas suas ideias iniciais, né? Acho que o consórcio tem esse papel, como a professora colocou, muito, muito importante, né? E já alinhado a essas questões de consórcio doutoral e mestral, né, a gente tem a área de educação, né? Queria ouvir um pouquinho também dessa área. Vi que a professora Elizabeth está aqui com a gente já. Olá, boa noite. Iago, obrigada aí por ser o nosso mestre de cerimônias, né? Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui essa noite. Quero dizer que é uma satisfação participar desse chamamento, né, para o Congresso Ampconte de 2023. Esse congresso que é muito bem visto e muito bem conceituado na nossa área, né? Então, é sempre importante a gente reafirmar a importância da Ampconte para os nossos programas de pós-graduação, né, onde a gente faz a ciência em contabilidade no Brasil, e aí não podia ser menos importante o congresso promovido por pela Ampconte, né? Então, é muito bom participar dessa equipe que não mede esforços para que tudo seja feito com a maior qualidade possível, né? Então, eu sou a professora Elizabeth Vendramin, falo aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande, né? Colega aí da professora Márcia, juntamente com o professor Sidney Celerino da UniOeste, nós estamos na divisão, na coordenação da divisão de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ou de maneira carinhosa, né, como nós dizemos, a EPC, né? Eu queria dizê-los que o descritivo da divisão está completo lá no site, mas em linhas gerais nós vamos receber artigos, né, provenientes de estudos que estão ligados às temáticas da prática pedagógica no ensino da contabilidade, o planejamento do ensino-aprendizagem, né, pesquisas que abordam o planejamento e a realização de avaliações das atividades curriculares, muito importante, né? Então, a gente vai estar tratando de temáticas que envolvem os eixos ligados aos alunos, aos professores, às instituições e toda a melhoria possível da educação contábil como um todo nos níveis de graduação e pós-graduação. Quero frisar também que estamos abertas aos mais diversos paradigmas de pesquisa, tá? Então, muitos dos nossos alunos aí têm estudado epistemologia da pesquisa, né? Então, é muito importante a gente reforçar
que todas as metodologias utilizadas nas pesquisas e todos os paradigmas escolhidos para resolver os problemas práticos, né, que surgem, eles são bem-vindos na nossa área. Com certeza nós vamos, enquanto coordenadores da divisão, olhar com bastante carinho para os artigos enviados e achar, né, alocar os melhores avaliadores, aos que têm competência, na linha que vocês, autores, escolheram para desenvolver a pesquisa, né? Então, fica aí o chamamento para os artigos serem enviados na divisão da EPC, né? E aí eu aproveito a oportunidade, Iago, para falar com os nossos avaliadores do Congresso também, né? Então, quero fazer um chamamento aos nossos avaliadores também. Acredito que os avaliadores, eles têm um papel primordial nessa construção da ciência que nós tentamos fazer diariamente, né? Para que a gente consiga cada vez mais ter um papel enquanto avaliador de realmente construção do conhecimento, né? De colaborar com esses autores que muitas vezes são pesquisadores iniciantes na carreira, né? Que ainda tem muito por aprender, mas que nós, enquanto avaliadores, consigamos realmente dar dicas, dar sugestões, passar listas que eles possam consultar de referências boas na área, enquanto especialistas nós temos essas listas, né, para que esses autores consigam melhorar cada vez mais suas pesquisas, e aí sim a gente construir uma comunidade bastante forte, como temos feito. Tá? E aí, então, eu quero reforçar o prazo para submissão, né, que a gente tem aí até o dia 10 de julho para submeter os nossos trabalhos, então dá tempo da gente pegar as pesquisas engavetadas, os projetos que ainda não foram iniciados, e dar um gás total para no dia 10 de julho a gente poder, então, fazer o fechamento dessas submissões, e para, com certeza, nos encontrarmos aí a partir do dia 29, né, lá em São Paulo, no Mackenzie, e construir a ciência como temos feito. Tá? Então, muito obrigada, é uma honra participar dessa equipe e aguardamos ansiosos pelos trabalhos que serão enviados. Boa noite a todos. Muito bom, professora Elizabeth, muito bom. A professora recordou duas coisas assim fundamentais, né? Que também é o papel dos nossos avaliadores, né? Que é um processo aí trabalhoso também, mas também trouxe a questão dessa aproximação entre teoria e prática, que foi uma das falas do professor Edilson, e acho que tem sido uma das falas recorrentes nos nossos eventos, enquanto desafio para a pesquisa, né? E falar de prática, a gente fala um pouquinho também de casos de ensino, né? Que é a nossa próxima área e que a gente vai ouvir um pouquinho também com a professora Edivalda. Olá, me ouve? Sim, professora? Agora não, agora a professora travou o microfone. Ah, ok. Me ouve? Agora sim. Ah, boa noite. Oi, Iago. Muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Nós tivemos, em 2022, a primeira vez a modalidade de casos para ensino no evento Ampiconte, e foi um sucesso. Tivemos apresentações de diversos casos desenvolvidos com uma ótima qualidade e com temas relevantes para as discussões aí em sala de aula. E aí, então, contamos aí com os pesquisadores para desenvolverem e submeterem os seus casos ao Ampiconte 2023. A professora Márcia fez um desafio aos programas de enviarem os seus trabalhos para o consórcio mestral e doutoral. Também faço um desafio aí aos professores que estão ministrando aulas aí nos nossos cursos de pós-graduação, que possam desenvolver casos para ensino, que tenham um objetivo educacional, orientado aí para a aprendizagem e o desenvolvimento de competências específicas, variando aí de cada disciplina. Nós sabemos que o caso para ensino, ela é uma modalidade de trabalho que vai abranger ali um relato de uma situação vivenciada aí por um profissional ou uma organização, seja ela pública, privada ou terceiro setor, e esse caso, ele traz um dilema a ser analisado aí no contexto do ensino,
da graduação ou da pós-graduação, envolvendo aí conteúdos específicos de uma determinada área ou, muitas vezes, interdisciplinar. Então, nós esperamos aí que a estratégia do caso ela possa subsidiar o processo de ensino-aprendizagem na tomada de decisão, desenvolvendo aí habilidades diversas, oportunizando uma maior integração entre a teoria e a prática, que aqui foi tão falado. Convidamos, então, aqueles que têm interesse em escreverem, desenvolverem aí os casos para ensino, que possam submeter. Sabemos que é uma modalidade que apresenta uma estrutura diferenciada, diferente de artigos científicos, então nós temos descrito lá na página do evento o que nós esperamos da estrutura de casos para ensino. E com certeza indicando também referências importantes de autores que têm contribuído aí conosco no desenvolvimento desses casos para ensino. E o recadinho que nós temos aqui, né, eu coordenando aí, representando casos para ensino, é que submetam os seus casos, que nós queremos ouvir e com certeza irão contribuir aí para o processo de ensino e aprendizagem na nossa área. Muito obrigada. Maravilha, professora Edivalda, maravilha. Acho que é um desafio tanto, né? Até pensando em questões de estrutura, né? Como a professora comentou, e por ser o segundo ano da temática, né? Do espaço no Nampiconte, acho que tem grandes chances aí de receber mais trabalhos, de chamar mais atenção dos nossos pesquisadores e estou gostando dessa ideia dos desafios, né? Lançando os desafios para o nosso programa. Professor Oyadomari está com a gente novamente, gostaria de ouvi-lo em relação às suas considerações iniciais, por ser o nosso programa anfitrião esse ano. Por favor, professor. Obrigado, Iago, pela condução aí. Prazer estar com todos os colegas aí dos programas da diretoria da Nampiconte. Eu tive aqui um problema no notebook, etc. Espero que não caia agora. Troquei aqui de computador. Mas, então, uma honra aqui para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, receber a comunidade, né? Estamos aí nos preparativos, montamos uma equipe aqui com o professor Davi, com o professor Aldi, né? Então, vamos colocar aqui os alunos, os egressos, né? Estamos fazendo barulho aqui, esperamos que não tenhamos nenhum grande evento aí, contrário, né? Porque sempre São Paulo é uma surpresa, mas estamos aqui perto de metrô, né? Então temos um metrô aqui na porta. É lógico que é diferente, né? Porque muitas vezes vocês estão acostumados aqui com a USP e tal, a gente está mais para o lado de cá, né? Mas o centro tem coisas lindas aqui para conhecer, aqui está perto da Liberdade, para comer um japonês, né? No popular. Também tem os italianos aqui na Bela Vista, e tem o centro aqui do lado, né? A Rua do Lago do Aroche, enfim. E, lógico, tirando a parte gastronômica, a parte acadêmica, que é o que a gente busca, né? E acho que, assim, o nosso programa fica muito feliz de ter sido escolhido, né, nesse momento que tanto está se falando dessa questão da relevância das pesquisas, né? Acho que cada vez mais todos nós aqui temos esse vamos dizer assim, esse propósito, né, de tornar nossas pesquisas mais relevantes para a sociedade, né, conectado com a prática. Então, o nosso programa está à disposição. É lógico que a gente não promete aqui um congresso perfeito, evidentemente, mas vamos dar o melhor aqui do nosso suor aqui, né, e do intelecto para junto com a coordenação, com a diretoria da Nampiconte, fazer um programa, um evento muito bom, né, um evento que tem aprendizado. Do nosso lado aqui, estaremos à disposição. Bom, obrigado aí, que tenhamos um ótimo evento, muito conhecimento, como vocês falaram, né? Muita troca de conhecimento, muita troca de calor, né? Que acho que é essa saudade que a gente tem de encontrar as pessoas, de trocar, e no presencial, vocês já tiveram aí, eu não pude ir em Foz, mas realmente o presencial é onde dá inovação, as pesquisas mostram isso, né, que todas as empresas que estão já no presencial têm mais inovação, contato, né, ali você cutuca uma pessoa, você sente que dá para falar, né, e no online não dá para
não dá para sentir isso, porque é só imagem, né? E no presencial, não, você sente ali que tem um espaço, né? Que você pode invadir, né? Que você pode compartilhar com um colega, com um amigo, né? Esperamos que as pesquisas que a gente faça, né, gerem relacionamento para a vida também, que eu acho que é mais legal, né? Depois de tudo isso que fica sempre as amizades. Então é isso, o meu nosso recado aqui, estamos com bastante disposição de trabalhar, né? Esperamos que seja um evento muito grandioso, né? Com muita qualidade, e estamos à disposição. Obrigado aí. Passa a palavra. Iago. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. O último congresso Ambiconte, né, em 2019, antes da pandemia, foi em São Paulo, né, na FECAP, ali também na região da Liberdade. Então, aí quase 3 anos depois, o evento volta para São Paulo, aí, nessa grande cidade. E na continuidade, né, dessa aproximação com as nossas áreas temáticas, vamos ouvir um pouquinho a respeito de contabilidade e setor público. Já vi que o professor Ricardo está aqui com a gente. Professor, com você. Ok. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado aí pela participação aqui, pela possibilidade de discutir. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu vou discutir brevemente aqui a área de contabilidade do setor público, e muito bem apresentado já pelos professores aí que me antecederam. A professora Elizabeth já lembrou do prazo, do papel dos avaliadores, dos autores, enfim, então já tirou minha fala aqui, a professora Elizabeth. A minha área aqui, eu com o professor André Calado, a área de contabilidade do setor público, né, acho que eu vou ligar com outro ponto aqui que foi discutido até agora, que é a relevância das pesquisas. Ora, se tem lugar que tem problema para ser resolvido e que tem possibilidade de contribuição social, é no setor público. Nós temos, enfim, problemas de gestão de recurso, como melhorar e como contribuir na área de contabilidade de custo, na gestão orçamentária, no processo orçamentário, em todos os mecanismos de controle, seja interno, externo, controle social com a participação da sociedade. A nossa área de contabilidade do setor público, então, ela é bem abrangente, né? É uma visão bem abrangente do que é contabilidade do setor público. Como a professora Elizabeth também já colocou, ela é multiparadigmática, pesquisas positivistas, interpretativistas, críticas, mas qual que é o objetivo, né? Quem estiver interessado em um espaço que pessoas vão participar num fórum de debate para ajudar a contribuir com a sua pesquisa, esse é o lugar, né? Então, nós vamos estar fazendo melhor para buscar avaliadores que procurem contribuir com o projeto em desenvolvimento. Nós vamos estar lá participando presencialmente, né, no Mackenzie para debater esses projetos. O ano passado, eu estava olhando aqui, foram 28 pesquisas, né, apresentadas e discutidas. Eu tenho certeza que boa parte delas não só tem potencial de publicar, eu acho que esse é um indicador, mas tem potencial, né, de contribuição, seja para a literatura, ou seja uma contribuição mais objetiva. Então, enfim, todos muito bem-vindos aí, bem-vindas para encaminhar textos e projetos aí em desenvolvimento para essa pesquisa e para essa área. E eu acho que o outro ponto que não pode ser esquecido, também o professor Oyadomari acabou de colocar, né, que é a interação que é desenvolvida dentro do Congresso. Ótimos projetos e ótimos contatos foram desenvolvidos dentro de congressos nacionais, também internacionais, mas aqui dentro, né? Enfim, todos serão muito bem recebidos. Espero que a nossa área consiga contribuir para quem tiver interesse nessa temática. Obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, professor Ricardo, pelas considerações e também pelo desafio, né? Pensando aí nessa aproximação entre teoria e prática, né? Pensando aí no setor público como essa área para resolver esses problemas e contribuir, né? Partindo para a próxima área, a gente tem a área de controladoria e contabilidade gerencial, né? O professor Anderson está aqui com a gente,
professor, o Zonato estava no começo, mas também teve um compromisso, né, como eu comentei no começo, em relação à nossa agenda, mas queremos ouvir, professor, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, Iago. Prazer encontrá-lo aqui, encontrar vários rostos conhecidos, né? E ver uma possibilidade da gente se reunir aqui virtualmente. Bom, o Zonato, ele fugiu, não é? Me deixou aqui para falar da área. Então, a área é dividida entre mim e ele, né? O Vinícius Zonato, da Universidade Federal de Santa Maria. E eu acho que a gente tem recebido, não é, ao longo do tempo, trabalhos muito bons na área, né, a área de contabilidade gerencial, que é uma das áreas, junto com a contabilidade financeira, mais bem estabelecidas, né, eu diria assim, ou estabelecidas há mais tempo, talvez seja o melhor termo, não é? E tem sempre um volume bem interessante de trabalhos e boas discussões. Eu imagino que para esse ano não vai ser diferente. Tem um descritivo, né, no site que fala sobre os temas, que fala sobre questões metodológicas. Eu destacaria aqui, nesse momento, alguns aspectos, como o quão bem-vindo seria termos mais pesquisas, enfatizando a questão da transformação digital, né, da tecnologia e as implicações que isso traz na profissão e na própria atuação da área de controladoria. Então, esse é um tema que está muito presente, não é, no âmbito das organizações, e nessa discussão de impacto é, assim, um tema que tem um potencial de contribuição não apenas teórica, mas prática também. Questões envolvendo o tema de sustentabilidade, que é outro tema que está aí bastante presente, normalmente discutido sob uma perspectiva de relatórios, não é, voltado para investidores, e menos falando de relatórios gerenciais, não é, o papel dos gestores no dia a dia, que vão, de fato, tomar as decisões que vão permitir ou não que a organização possa se colocar numa posição que dê a ela a chance, não é, de mostrar para os diversos grupos de interesse a preocupação que ela tem com sustentabilidade, e como que isso também tem impactos na atuação da controladoria, em termos de mensuração e etc. Tem outros temas, né? Bom, tem um tema que eu sou bastante suspeito para falar, que é de gestão de desempenho, incentivos. Então, tem muitas oportunidades de pesquisa associadas, né, a esse tema de inovação, né, e as implicações na área, e pensar também em práticas, não é, como que novos modelos de negócio, startups, fintechs e etc., como que esses modelos estão utilizando práticas gerenciais. E em termos de abordagem, é também bastante pluralista, não é, a área. Então, a gente tem muitos estudos quantitativos, muitos estudos qualitativos, e são ambos igualmente bem-vindos, não é? E a gente espera, então, receber esses trabalhos. E tenho certeza que em São Paulo, e também aqui eu sou suspeito, né, por estar em São Paulo, temos uma excelente oportunidade, especialmente aí com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e toda a preparação que está fazendo para a recepção e a realização do evento. Vocês já falaram de várias, não é, possibilidades, e não esquecer do lado social, não é, dos espaços que tem aqui diversos, na Vila Madalena, na Rua Pinheiros. O Iago sabe bem, ele pode depois passar todos os detalhes dos lugares que vocês vão poder aproveitar aqui bastante. Obrigado, Iago. Devolvo aí a palavra. Obrigado, professor, obrigado. Posso dar dica de alguns lugares, tá? Que eu não conheço muito também. Mas pensando até nesse processo, como o professor Anderson colocou, do fortalecimento da área, né, de controladoria e contabilidade gerencial, eu fui resgatar aqui em alguns materiais, né, a área de controladoria e contabilidade gerencial foi a área que elegeu os melhores trabalhos nos últimos 2 anos consecutivos do Congresso, né? Então, tanto em 2022 como 2023, né, os melhores trabalhos vieram
desta área. Então, fica aí o desafio ainda, né, para quem sabe manter, e se ganhar esse ano, pede gol no Fantástico. Seguindo nessa aproximação, vi que o professor Adriano já está por aqui, então queria conceder esse espaço para a área de diversidade e inclusão no contexto organizacional e contábil. Né? Eu vou usar aqui o carinhosamente da professora Elizabeth de Koch. Boa noite, vocês me ouvem? Todo mundo me ouve? Sim, professor. Primeiro eu quero saudar aí a iniciativa da Ampiconte por fazer essa live de lançamento, porque é muito importante que a comunidade conheça esse momento que é tão simbólico, que é a abertura aí do processo de submissões dos artigos para a Ampiconte, né? Eu tenho a felicidade e agradeço a confiança da diretoria por mais um ano estar à frente, junto com o professor Samuel Dulce, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, da divisão da DICOC, que é a nossa divisão aí de diversidade direcionada ao campo organizacional e contábil. Eu me chamo Adriano Gordiano, sou professor daqui da Universidade Federal do Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria. A nossa área é a área caçula da Ampiconte, então a gente vai para o nosso 3º ano, e buscando uma consolidação, buscando para que mais pessoas saibam que existe esse espaço dentro de um evento tão importante e com tanta credibilidade quanto é o Congresso Ampiconte, para a difusão de conhecimento sobre diversidade no campo organizacional e contábil. Então, é importante, a gente pede muito apoio de todas as colegas, de todos os amigos e amigas que estão aqui acompanhando essa live em tempo real, e depois as pessoas que vão ter acesso a essa live quando ela ficar disponível nas redes sociais da Ampiconte, para que cada vez mais pessoas, pós-graduandos e pós-graduandas, conheçam, saibam que existe esse canal para a difusão do seu conhecimento, dos conhecimentos de pesquisas que são voltados para o campo da diversidade. Aí a gente faz um chamamento especial para os programas de pós-graduação, né, para que difundam esse espaço, as pessoas entendam que há hoje um local para que elas possam debater, discutir, e todos esses conhecimentos e os fenômenos que afetam o campo da diversidade direcionado aí à área contábil e organizacional. E falar de um evento de diversidade sediado na cidade de São Paulo, que é uma cidade simbólica do ponto de vista de diversidade no Brasil, parece que torna esse campo mais fértil para que as suas pesquisas possam ser apresentadas aqui no Congresso da Ampiconte. Então, nós estamos muito ansiosos e ansiosas para receber esses trabalhos. Nós temos um grupo de professores, avaliadores muito comprometidos, muito empenhados, assim como eu sei que acontece nas outras áreas, mas muito empenhados para que essa divisão ela aconteça, ela se consolide. Então, São Paulo, essa cidade onde cabe todos, todas, de todos os lugares, com todas as suas formas de ser e de existir, eu acho que é simbólico para a nossa área. A gente espera que ela floresça bastante aí na Mackenzie durante o evento, né? A gente tem uma área de diversidade, ela se conecta com as diversas outras áreas aqui também que já foram apresentadas e que serão apresentadas. Então, as nossas pesquisas elas vão dialogar com o setor público, elas vão dialogar com o campo da contabilidade financeira, elas vão dialogar com o campo da contabilidade gerencial, com a área de educação, com a área de tributos. Então, a gente tem consegue construir esse diálogo. E então, a gente espera que, quando houver esses diálogos, esses debates, que seja considerada a possibilidade de submissão para a área para a DICOC, tá? E aí, quando a gente está falando de diversidade, a gente poderia falar de diversas diversidades, porque na nossa divisão cabem pesquisas relacionadas ao campo de gênero, ao campo de orientação sexual, ao campo de discussão de raça, de etnia, de pessoas com deficiência, as questões relacionadas ao etarismo, as pesquisas que são voltadas para os campos menos hegemônicos, as áreas periféricas. Então, para todos esses lugares que às vezes não conseguem encontrar um campo, uma divisão para chamar de seu ou de sua, a DICOC está preparada para receber esses trabalhos. Sem esquecer todo o debate ligado ao campo de ESG e a parte de discussão sobre as ODS da ONU. Quer dizer, a gente percebe que hoje no campo produtivo e no setor público há muita preocupação de como o fenômeno da diversidade, da inclusão, ele é observado, ele é visto e ele é tratado. Então, esses trabalhos, eles são aceitos aqui, eles são discutidos aqui, e eu acho que a gente pode contribuir nos nossos debates durante as sessões. A gente viu isso muito, tanto no Congresso de 2021, quanto no Congresso presencial em Foz do Iguaçu no ano passado, o quão frutífera, o quão poderosa, o quão potente foram as discussões durante as sessões. Então, a gente saiu daquelas sessões com muitas ideias, com visões e possibilidades de um caminhar em conjunto com pessoas de diversos campos, de diversos espaços do país, e é isso que a gente espera
aí para o Congresso Ampicon de 2023. A gente está muito ansioso com São Paulo 2023, porque tem tudo isso aí que o professor Anderson falou, Vila Madalena, e outros campos que a diversidade pode mostrar, outros caminhos que a diversidade pode mostrar aí nessa cidade tão importante, tão simbólica como é São Paulo. Então, fica esse chamamento, fica esse convite, e um pedido especial como a área caçula, como a área menorzinha aí da Ampiconte, para que os colegas, as colegas aí das outras divisões, nos ajudem também a divulgar, aquele seu orientando, aquele seu aluno de uma turma que você percebeu que tem alguma pesquisa na área de diversidade, informa para ele, informa para ela que tem essa divisão na Ampiconte, que a gente recepciona esses trabalhos, porque esse apoio é fundamental para que a nossa divisão aconteça. Eu acho que isso se deu com as divisões anteriores, quando elas foram surgindo, e a gente pede muito o apoio de vocês aqui também, para que esse caçula, essa caçulinha de coque aí, consiga se consolidar dentro desse evento. Muito obrigado pelo espaço. E ao passar dos anos, a área vem traçando cada vez mais espaço, né, professora Adriana? Acho que isso é bem importante registrar também, mesmo diante dos desafios que são postos em alguns momentos. Acho que a Ampiconte acolheu muito bem e tem se consolidado cada vez mais essa área. Acho que é importante registrar aqui também. E pensando nessa caiu o desafio, né, para a produção de trabalhos e casos de ensino que possam, né, se conectar. Agora, conhecendo um pouquinho, partindo para a área de auditoria e tributos, né, eu vi que o professor Henrique está aqui com a gente. Professor, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fique à vontade. Boa noite a todos, amigos, colegas, professores. É um prazer estar aqui com vocês, participando aqui do evento da Ampiconte, dessa live. Eu juntamente com o Jorge de Souza Bispo, somos os coordenadores da área de auditoria e tributos. É uma área bastante árida essa de auditoria e tributos. Mas é um momento que eu entendo que seja propício para esses temas, considerando que o Congresso vem discutindo aí a questão da reforma tributária, né? Mas falar em reforma tributária sem antes falar de uma reforma política e uma reforma administrativa é um tanto difícil. Então, quando a gente fala em reforma tributária, na verdade, é um ajuste de contas para alterar alguma situação e aumentar o valor dos tributos a serem recolhidos, porque se não diminui a conta do governo, só sobe com essa nova política né, o fundamento da política de criar mais benefícios sociais, acaba aumentando a conta do governo. E aí aumenta, o dinheiro do governo vem através da arrecadação dos tributos. Então, ele precisa arrecadar mais dinheiro para poder fazer frente a todas esses novos compromissos. Mas, nesse sentido, tendo em vista também algumas guinadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, é um momento propício para se falar sobre tributos. Por exemplo, tributos com fins de proteção do meio ambiente, que é o caso ali, por exemplo, é chamado também de tributos ambientais. Então, uma discussão aí, falar, né, sobre questão de meio ambiente, preservação de floresta e tal. Então, é uma discussão relevante e bem atual fazer uma discussão sobre tributos com fins de proteção do meio ambiente. Por exemplo, o Supremo recentemente fez também uma guinada com relação aos rendimentos de pensão alimentícia. Então, os rendimentos de pensão alimentícia que eram tributados passaram a ser isentos. E os últimos 5 anos pode ser discutido em questões judiciais. Então, há uma possibilidade de uma pesquisa prática, uma pesquisa aplicada, sobre como vai agir, qual é o efeito dessa decisão do Supremo no imposto de renda das pessoas físicas, né? Os NAFs, que são os núcleos de apoio fiscal e contábil adotados aí, ou praticados por diversas instituições de ensino, no atendimento de pessoas físicas ou jurídicas, né? Também uma oportunidade de um artigo prático sobre o efeito disso, sobre a compliance tributária dos contribuintes. Os contribuintes, quando atendidos por esses núcleos, eles são sentidos mais de perto, eles são mais acolhidos, o que eles possam ter um melhor compliance, uma melhor
melhor entendimento a respeito do tributo, ele aceita essa condição de pagar mais, ou de pagar o que é justo e adequado. Outra questão também bastante discutida recentemente é o ICMS na transferência de mercadoria entre contribuintes, que o Supremo julgou que não deveria haver o destaque, considerando que todos os estabelecimentos da empresa são como se fosse um único estabelecimento. E isso criou uma situação prática aí de indecisão e de um problema prático de crédito de ICMS nas transferências. Então, é uma questão prática também de saber como as empresas estão agindo, como elas estão fazendo, como elas estão praticando essa questão do destaque de ICMS nas notas fiscais de transferência. E também a tributação sobre o e-commerce, que é uma coisa bastante atual e instigante. No lado da auditoria, nós temos, por exemplo, a questão de grandes empresas que receberam pareceres de auditoria e, na sequência, pediram lá a questão judicial lá, né? Estão se dissolvendo, estão pedindo concordata, estão em grandes dificuldades, embora receberam pareceres de auditoria recente. A auditoria não é responsável por fraude, mas a auditoria dá um parecer que ela fala que a situação econômica financeira da empresa está de acordo com a realidade dela, ela espelha, o balanço espelha a situação econômico-financeira da empresa. Mas a gente vê que não é verdade, porque se a empresa tinha lá, e não era coisa pequena, mais de 20 bilhões que não estavam registrados lá no passivo, então a empresa não estava espelhando a situação econômico-financeira. Então tem uma possibilidade de investigação das questões de auditoria, accountability, empresa com uma forte governança, com auditoria interna, e nessa situação delicada de estar envolvida com uma situação financeira bastante fraca, frágil, e estar em processo lá de falência, né? Então, existe essa possibilidade, grandes possibilidades de auditoria e confiabilidade no resultado nos relatórios financeiros, governança corporativa e custos de auditoria operacional para o setor público, relacionamento entre auditoria interna e externa. Então, tem aí uma boa gama de temas que pode ser feito na área de auditoria e na área de tributos, para os quais eu convido aí os nossos parceiros de temas que também convidem seus alunos que têm interesse nessa área de tributos para apresentarem artigos nessa área que serão muito bem aceitos por mim, pelo bispo, pela Ampiconte, e estamos à disposição para esclarecer outras dúvidas que, porventura, venham a ter aí os interessados nessa área. E agradeço aí a oportunidade da palavra. O meu colega Jorge Bispo, acho que não pôde entrar, porque ele estava com compromisso, mas agradecemos aqui, eu, em nome da área, né, em meu nome, em nome do Bispo, agradecemos aí o Iago pela possibilidade de palavra, e devolvo a palavra ao professor Iago. Muito obrigado. Obrigado, professor Henrique, muito obrigado. O que a gente vai percebendo, né, ao longo desses convites é esse processo de intersecção das temáticas, né? Então, o professor Henrique colocou muito bem a respeito de tributos e ESG, tributos e o aspecto ambiental, o aspecto da auditoria e o campo. Eu acho que a gente tem alguns chamamentos, né, para aqueles alunos, para a audiência que vai ver essas lives e esse chamamento depois, a gente tem alguns starts de ideias para desenvolvimentos de pesquisa. Isso é muito bom. E pensando também no nosso prazo, né, 10 aí de julho, a gente tem algumas possibilidades. Partindo para o próximo tópico, o tópico é a área, né, de tópicos especiais de contabilidade. Eu vi que o professor Moacir está aqui com a gente. Professor, desde já, muito obrigado pela sua agenda e tempo. Olá, boa noite, Iago, tudo bem contigo? Obrigado pelo espaço. Agradecer a oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim.
Ah, maravilha. Bom, esse ano eu recebi, na verdade, a coordenação eu tomei espaço aí do professor Alonso, que coordenou ano passado, com a professora Eleonor. Aí esse ano eu recebi uma ligação da professora Delcy no dia do meu aniversário, dizendo que queres um presente, Moacir? Pega uma coordenação lá da Amficonte, né? Então, recebi de presente de aniversário essa feliz notícia, né? É uma área que, para mim, é um certo desafio, porque minha pesquisa mais forte da área de finanças, né? Então, sou mais focado nisso, mas ela tem uma abrangência muito interessante de diversas outras áreas. Eu também permeio, às vezes, a área de métodos quantitativos, alguma coisa nessa linha mais de inteligência artificial que está pegando mais forte. Então, assim, eu vejo muitas pesquisas boas sendo feitas no Brasil e a contabilidade tem que caminhar para isso, né? Hoje em dia, o que está havendo aí, essa discussão, esse boom de discussão sobre chat GPT e mais um monte, né, de outras temáticas aí, elas devem ser trazidas aí à discussão da parte contábil, e o efeito dela sobre a pesquisa e sobre o conhecimento né, gerado na academia da contabilidade, ele precisa ser discutido também. Então, a nossa área é uma área de diferentes temas, então ela não é focada em apenas um tema, então ela, basicamente aqui, ela tem 4 itens gerais, né? Que o primeiro é contabilidade, desenvolvimento social e econômico, depois accountability, governança e demonstrações contábeis para prestação de contas em entidades do terceiro setor e outras entidades privadas e públicas. A terceira área é o uso de tecnologia na contabilidade, aí quem estuda machine learning, redes neurais e inteligência artificial como um todo pode aplicar para o Congresso. E a área de crime e contabilidade. Eu vi aí o professor Formigoni comentando do caso aí só não citou o nome da empresa, né? Mas assim, o caso aí das americanas, mas se foi algum procedimento equivocado da auditoria, talvez é na área deles, se for um estudo de fraude, é na nossa, então já pode aproveitar para repensar um pouco, né, qual das duas áreas. Né, depende do foco, né? Dependendo do foco, tem espaço na Ampiconte também para submeter. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante campo para discutir, né? Bastante novos tópicos estão surgindo aí na área de contabilidade no Brasil e no mundo, e eu acho que isso é interessante discutir também na Ampiconte, certo? Dizer que é um grande prazer voltar ao Mackenzie, onde eu fui muito bem recebido quando fiz o meu pós-doutoramento lá era no programa de administração, né? Mas o Mackenzie é uma grande família e a gente eu sempre tenho boas recordações de lá. Okay? Agradeço mais uma vez a confiança né, em nome da professora Delcy, a chefa da direção científica, né, do Congresso, e eu agradeço a confiança de toda a diretoria da Ampiconte, e agradeço o espaço que tu concedeu à área. Muito obrigado, professor Moacir. O professor trouxe um ponto muito importante também, né, em relação às nossas pesquisas quanto ao enquadramento, né, que é um dos desafios também para os pesquisadores, para quem vai submeter nas divisões, né, atenção quanto a isso, né, e esse limite, né, se é uma pesquisa mais para a área de tópicos, mais para a área de auditoria, se fica no limite entre a área de gerencial e diversidade. Então, eu acho que também torna-se um desafio para os pesquisadores, né, qual vai ser o tom para essa classificação, né, isso é um ponto bem importante também. A nossa próxima área é a área de contabilidade financeira e finanças. Vi que o professor Carlos Henrique, da Universidade Federal de Goiás, está aqui com a gente. Obrigado, professor, desde já pelo seu tempo e agenda. Não estamos te ouvindo, professor.
Carlos, o microfone está aberto, mas eu acho que não está pegando o áudio. Vou colocar de novo aqui. Deu certo. Agora estamos te ouvindo. Agora me ouve. Não, é que eu coloquei o fone aqui, estava sem fone, estava ouvindo legal. Então, obrigado, Iago, pela condução do nosso evento e boa noite a todas e todos, aqui os colegas e os interessados na área. A área de contabilidade financeira e finanças é uma área bem tradicional, como o Anderson falou, mas não menos desafiante, né? A gente tem recebido uma quantidade bem grande de artigos nos últimos eventos, em torno de 100 ou um pouco mais de 100 artigos por evento, então é uma área bem tradicional, e eu vou destacar algumas coisas aqui do nosso descritivo da área. Eu sou o professor Carlos Henrique, como o professor Iago comentou, e estou junto com o professor Lucas Aires, da USP, e o professor Wagner Marques, da UFES, do Espírito Santo. Nossa área recebe artigos relacionados à divulgação e elaboração de relatórios financeiros e seus efeitos no comportamento dos agentes econômicos, e também papers que tratem do funcionamento de mercados financeiros, com ênfase em mercado de capitais e crédito, mas ainda pesquisas sobre decisões financeiras organizacionais e individuais dos agentes. Então, pelo pequeno descritivo que eu comentei aqui, dá para ver que é uma área bem abrangente, né? Então, o destaque são, não de maneira exclusiva, mas para o uso de informações financeiras de demonstrações pelos usuários externos, né? Pesquisas, em grande parte, quantitativas, mas as qualitativas também são incentivadas. Estamos também incentivando pesquisas que usem técnicas de inteligência artificial, machine learning, ou bases não tradicionais, como redes sociais, o ESG, para avaliar o impacto dessas bases, dessas novas técnicas nos eventos de mercado. Nossa área inclui pesquisas sobre mercado de capitais e crédito, reconhecimento, mensuração e evidenciação de eventos econômicos, determinantes e consequentes da qualidade da informação contábil, estrutura de capital, dividendos, preços, retornos de ações, finanças corporativas, comportamento de fundos de investimento e ainda educação financeira dos agentes econômicos. Tá? Então, eu convido a todos os interessados nessa miríade de temas, de assuntos, que estão desejando debater e aperfeiçoar suas pesquisas, que submetam os seus papers para o nosso congresso, que serão bem-vindos. Tá? Também faço um convite para os avaliadores, né? Como é uma área que recebe muitos artigos, a busca por avaliadores é um desafio muito grande para a gente, né? Então, eu convido também os colegas que não só submetam, mas também se coloquem como avaliadores, para que a gente possa contribuir para o crescimento da área. É isso aí, Iago, eu passo a palavra para você novamente. Obrigado, professor Carlos, muito obrigado. A área de contabilidade financeira sempre muito tradicional, né? Recebendo aí muitos trabalhos, então já fica o que aí para novos avaliadores também. Então, são alguns dos desafios, né, para vocês enquanto coordenadores também. Na nossa programação, a gente ouviu um pouquinho sobre os artigos tecnológicos, só que eu não consegui localizar o professor Danilo Soares aqui no nosso chat. Então, eu vou passar para a nossa próxima área, que é a área de iniciação científica, com o professor Sadi, da UNO Chapecó. Boa noite, obrigado, Iago. Boa noite a todos os colegas, todas as colegas. Inicialmente, quero novamente agradecer, né, o convite da diretoria da AMPCONT, especialmente a professora Delcy, para continuar à frente, né, da coordenação desta modalidade. Lembrando que a iniciação científica aceita trabalhos de todas as áreas temáticas do Congresso, né? E que neste ano nós pretendemos repetir a experiência que nós tivemos ano passado, de sessões exclusivas para iniciação científica. E aqui também
dizer que nos últimos anos a gente percebeu um crescimento no número de submissões nesta modalidade, mas que ainda tem espaço para a gente crescer mais, né? Então, assim, no campo dos desafios, já conclamar, né, as IES, especialmente do Estado de São Paulo, para que a gente possa aumentar o número de submissões, lembrando que a iniciação científica é uma porta de entrada importante para os nossos futuros alunos dos nossos programas, né? Então, incentivá-los a participar do congresso. Aí também entra uma questão importante, né, para os avaliadores, de perceber que, ao receber um trabalho de iniciação científica, a avaliação precisa estar mais no caminho da orientação do que necessariamente, né, ou mais fortemente da correção, propriamente dita, né, para que a gente possa motivar esta meninada, essa moçada a continuar no mundo da pesquisa, né? Então, fica aqui o nosso convite, né, para que a gente possa ter, neste ano de 2023, o nosso recorde de submissões na modalidade de iniciação científica, tá bem? Então, eu agradeço, fico à disposição e que a gente possa ter um excelente Congresso 2023. Obrigado, Iago, devolvo a palavra. Obrigado, professor Sadi. E a área de iniciação científica tem uma particularidade, né, que acaba recebendo o trabalho de todas as áreas. Então, tem mais esse desafio aí, pensando no volume de avaliadores, enfim. Então, é sempre bom reforçar esses aspectos, que também fica o convite para os avaliadores num aspecto de orientação. Muito, muito legal, professor, essa direção, né, em relação a um trabalho, né, como ele vai ser avaliado, porque na iniciação científica a gente tem a capacidade de trazer esse aluno ou, né, realmente desmotivá-lo. E a gente vai caminhando, então, para o final desse nosso encontro aqui de reconhecimento, de chamamento para o Congresso Ampiconte 2023. E para esse encerramento, eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcelo Botelho, para suas considerações finais, e, por consequência, daí também para a professora Delcy. Perfeito. Bom, obrigado, Iago, pela iniciativa e pela condução. É sempre um prazer poder estar junto de vocês. Apesar de um público pequeno, eu acho que é importante fazer essas colocações. A gente gravou, esses vídeos vão ser editados e vão funcionar como material para divulgação, para o pessoal saber um pouco mais. Então, acho que é um momento inicial, o pontapé inicial do Congresso, que com certeza a gente vai ter aí um período bom de submissões e depois muito trabalho, que com certeza todos vocês aí vão estar liderando as áreas, vão dar muito suporte na avaliação e na condução dos trabalhos. Obrigado pela parceria, parabéns, e já passo a palavra para a Del. Bem, também agradeço todos pela parceria, pela participação, pelo tempo disponível de conversar com a comunidade, aos coordenadores de área, de modalidade, e dizer que o nosso evento, a expectativa é de que a gente tenha uma quantidade superior de pesquisas a serem avaliadas e que a gente consiga, neste ano, superar as expectativas de participantes. Então, a gente espera que o nosso evento tenha essa interação com a comunidade. As áreas novas, dar boas-vindas, e que é a DICOC, que é a nossa área principal, nossa área iniciada, e também a Casos para Ensino. Dizer que a Ampeconte evolui em cada evento que ela se apresenta, desde seu início até este momento. A gente pensa sempre numa perspectiva evolutiva, tanto em pesquisas, quanto também em modalidades diferenciadas. Agradeço bastante a participação do Iago e a Domari na representatividade da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
a toda a diretoria, nossas coordenadores de áreas e modalidades, e nos colocamos à disposição para melhorias neste processo. Esperamos que tenhamos os trabalhos com uma expectativa de submissões, digamos, mais lineares, né? Não tanto lá no final, em julho, que a gente possa já estar aí, de uma certa forma, atendendo a comunidade nesse processo que vai durar aí um tempinho um pouquinho maior neste ano. Demais, agradecer a todos e nos colocar à disposição, tanto eu, quanto o Marcelo, quanto o Edilson Paulo, quanto a Simone, quanto a Amanda, estamos aqui para interagir com a comunidade da melhor forma. E também agradecer novamente a Mackenzie. Muito obrigada. Obrigado, professora Delcy. Nós agradecemos também o apoio de toda a diretoria da Ampiconte, do programa Anfitrião, sobretudo dos nossos coordenadores de área, né, que se dispuseram a estar aqui com a gente, né, nesse final de tarde, começo de noite. Então, nosso muito obrigado e desde já desejamos aí um excelente start nesses trabalhos, né, e que a gente possa construir aí um congresso, né, um Ampiconte 2023 de muito sucesso. Uma boa noite e muito obrigado.